Sejam bem-vindos ao canal da Cronologia Bíblica. Nosso canal está no YouTube. Se você está assistindo por outros canais, por outras redes sociais, como Instagram ou Facebook, lembre-se que no canal da Cronologia Bíblica no YouTube tem a cronologia completa da Bíblia. Todo um estudo sobre várias datas. E hoje, né, como todo ano, sempre vem a pergunta: Jesus realmente nasceu em dezembro? Estamos comemorando a data certa? Então vamos poder agora ter um pouco aqui de estudo sobre esse assunto. Lembrando que na época de Jesus, quando Jesus nasceu, o calendário era o calendário romano. O calendário romano ele existe desde a fundação de Roma. E esse calendário, na época, ele tinha 10 meses. E que os primeiros 4 meses era dedicado a uma divindade, e os últimos, a partir do quinto, então era numerado. De maneira que março era dedicado a Marte, abril a Vênus, maio a Júpiter e junho a Juno. E então o mês de julho era o quinto mês, sexto mês agosto, sétimo mês setembro, oitavo mês outubro, nono mês dezembro e 10º mês dezembro, né, o 10º mês. Assim era o calendário romano, e esse calendário ele tinha 304 dias. Ou seja, o ano completo, né, o ano solar, são 365 dias nos anos normais. E logo faltava 61 dias. O que acontece com esses 61 dias? Ele existia no calendário, só que não tinha nome, porque era um período de inverno. Inverno rigoroso é como se fosse dias que não se podia fazer muita coisa. Então era um período que não era então numerado, mas ele era incluído no calendário de 365 dias. Só que Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, aí por volta do ano 713, ele fez uma reforma nesse calendário de Roma antigo. E o que ele fez? Ele fez para que pudesse ficar um calendário mais regular. E ele fez então um calendário lunar, né, para que ficasse lunisolar, né, mas os meses foram distribuídos de acordo com o calendário lunar. Então ele criou um calendário com 355 dias, de maneira que o primeiro mês continuou sendo março. Lembre que em Roma Antiga, assim como também era o calendário babilônico e também o calendário judaico que Deus estabeleceu, o mês de março, na verdade, começava com o início da primavera. Não era o 1º de março para eles, era para nós hoje o início da primavera. E continuou com a reforma de Numa Pompílio, continuou o calendário iniciando em março, só que lembre-se com a primavera. Então esse calendário passou a ter 355 dias. Ora, ou 354, né, em algumas situações. Então, para completar o ciclo solar de 365 dias, ou 366, faltaria então 11 dias, 10, 11, no máximo 12 dias por ano. E para que isso fosse corrigido, a cada 2 anos era incluído um novo mês chamado Marcedônio. Esse mês ia ter aí exatamente por volta também de 22, 23 dias, no máximo 24. Mas só que essa inserção desse mês, né, que deveria ser bianual, tinha época que falhava ou não colocava, e isso foi gerando certas irregularidades ao longo dos anos no calendário, porque ficou muito a critério mais político do que astronômico. De maneira que Júlio César, no ano 45, ele precisou fazer um ajuste nesse calendário, porque o mês de março, que é o mês da primavera, estava começando que justamente lá os romanos celebravam a festa das flores, né, justamente pela abertura da primavera. E estava começando no inverno. Então tinha aí uma irregularidade no calendário. Para isso, o que ele fez? No ano anterior, 46, ele fez com que, quando esse ano terminou, né, lembre-se que o mês de janeiro e fevereiro era no final do ano, conforme a mudança de Numa Pompílio. Após o mês de dezembro, ele acrescentou janeiro e fevereiro. No calendário juliano, existe escritos que, no caso, né, informa que janeiro e fevereiro passou a ser o início do ano, mas não de imediatamente. Essa mudança, inclusive um império muito vasto, muito grande, ela não foi absolvida nem implantada de uma maneira geral e imediata. Isso levou anos e dezenas e até centenas de anos, porque a princípio existe aqui informações de que esse calendário juliano, entre o ano 46 a.C., quando ele foi implantado, até o ano 153, o ano começou sendo ainda em março, ou seja, na primavera. O que ele fez no ano 46? Quando terminou
o último mês do ano, né, o que aqui no caso é janeiro, fevereiro, ele recomeçou o ano, ou aliás, acrescentou mais 80 dias nesse ano. E deu nome a esses 3 meses, né, praticamente quase 3 meses. Deu nome para que fizesse com que o mês de março voltasse a ocorrer na primavera, para que comemorasse a festa das flores. Então por isso que esse ano 46 é chamado ano da confusão, porque o ano, quando terminou, o ano regular, mas foi acrescentado mais 80 dias para, digamos assim, empurrar o mês de março para frente, né, o início do ano, para que começasse exatamente na primavera a festa das flores. Logo podemos entender realmente que esse início de março continuou. Era o mesmo calendário babilônico, o mesmo calendário judaico, Roma antiga, começava na primavera. Embora essa reforma previsse que deveria começar a partir de janeiro, mas isso foi ao longo dos anos. E o mês de janeiro é um mês dedicado a Janus, um deus pagão. E a informação de que a Igreja Católica, né, quando assumia depois da queda do Império Romano, ela voltou a celebrar o início do ano em março, porque o março é considerado o mês da anunciação do anjo Gabriel a Maria, que eles datam aí por volta de 25 de março, ou seja, no início da primavera. Então, a Igreja Católica voltou a celebrar o Ano Novo na primavera, início de março, né? E só ao longo dos anos, inclusive com o calendário gregoriano, foi realmente passou a ser em janeiro o início do ano, mas não, isso, veja que a mudança foi muito lenta ao longo de centenas de anos, demonstrando que quando Jesus nasceu prevalecia o início do ano em março, na primavera. Nos escritos de Hipólito de Roma, que viveu aí por volta do ano 200 depois de Cristo, existe de que na oitavas calendas de janeiro nasceu Cristo na cidade, né, de Belém de Judá. Ou seja, calendas era o termo porque os dias não eram contados como hoje, 1, 2, 3, era através de termo, como por exemplo, calenda são os dias antes do primeiro dia do mês. Então, 8º dia das calendas de janeiro, ou seja, 8 dias antes do primeiro dia de janeiro. Como eu incluía o próprio dia, então, aí 31, 29, 28, 27, 26, 25... De maneira que 8 dias antes do 1º de janeiro vai dar no dia 25 de dezembro. Então, nos escritos de Hipólito, por volta do ano 200, já se tinha conhecimento que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso também, aí já no final do 4º século, entre 350 e 420, que viveu São Jerônimo, também há informações que nos escritos dele, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, que corresponde ao 8º dia das calendas de janeiro, que Cristo nasceu em Belém de Judá. E São Jerônimo foi o que traduziu, né, a Bíblia direto do hebraico para o latim, que é a Vulgata, a versão Vulgata. Antes da Vulgata se usava a Septuaginta. A Septuaginta, ele acreditava que tinha elementos heréticos helenísticos, não expressava a originalidade do texto, então ele preferiu traduzir direto do hebraico. E essa é a Bíblia chamada Vulgata. Então foi muito importante para o mundo cristão, e essa informação é muito importante. Mas, a despeito de toda especulação que ainda há hoje, se Jesus nasceu realmente 25 de dezembro ou não, existe um estudo realizado por um docente da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Tchemahahu Talmon, né, o Talmon. E nesse estudo ele conseguiu, através de consultas aos manuscritos de Qumran, lá na biblioteca, né, dos essênios de Qumran, e inclusive esses escritos foram os escritos Mamot, que além de ter versões da Bíblia, né, do Novo Testamento até do Velho, mas tinha também vários outros escritos judaicos, e ele conseguiu calcular a data em que a classe sacerdotal de Abias, que Lucas é preciso quando diz que a visão que Zacarias teve, né, do anjo anunciando o nascimento de João, foi quando ele cumpriu o turno de Abias, que pertencia então a Zacarias, o pai de João. E nessa visão, ou nesse período da classe de Abias, ele servia 2 vezes ao ano.
sendo uma delas na última semana de setembro, conforme ele descobriu em suas pesquisas, né, o Talmud. E eis, portanto, então, aquilo que parecia mítico, né, ou seja, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, parecia algo mítico ou místico, então assume improvisamente uma nova verossimilhança, uma cadeia de acontecimentos que se estende ao longo de 15 meses. Então, se Zacarias teve a visão do anjo aí por volta de final de setembro, alguns acreditam entre 23 a 25 de setembro, quando o anjo anuncia a João o nascimento de João Batista, então no dia seguinte houve a concepção de João. 6 meses depois, em março, o mesmo anjo aparece a Maria informando de sua gravidez e de que Isabel já estava 6 meses grávida. E 3 meses depois, então em junho, nasce João. E 6 meses depois do nascimento de João, ocorre então o nascimento de Jesus, que vai exatamente ocorrer no dia 25 de dezembro. Esse último acontecimento chega precisamente ao dia 25 de dezembro. Dia que não foi, portanto, fixado ao acaso, como muitos acreditam, ser um dia pagão, dedicado ao sol, dedicado a São Nicolau ou qualquer outra divindade pagã. Na verdade, né, a gente sabe que existe uma força do mal que procura encampar e procura obscurecer os desígnios de Deus. Nós vimos, pelo calendário atual, Jesus nasceu no dia 1º de abril, pelo calendário atual, né? O dia 14 de Nisan, na época, equivale hoje ao 1º de abril. Logo, veja como o inimigo procurou fazer desse dia, né, um dia da mentira. Assim como também pela tipologia teológica, né, a tipologia de Jesus, o que Jesus cumpriu desde que entrou em Jerusalém no dia 10 e morreu, né, 4 dias depois, no dia 14, veja que isso aí segue uma tipologia lá do Êxodo, e essa tipologia também ela representa o que pode ter acontecido lá no Éden. Dessa maneira, Satanás entrou no Éden dia 10, porque o homem foi feito no dia 6, na sexta-feira. Ele entrou no dia 10 e fez o homem cair em pecado na outra sexta-feira, dia 13. Então, dia 13, hoje, como é considerado dia do terror, né? A sexta-feira 13, mas foi o dia que entrou o pecado no mundo, conforme a tipologia teológica que nós podemos analisar à luz da cronologia. Então, dessa maneira, o que nós podemos ver é que o nascimento de Jesus ocorreu realmente em 25 de dezembro, mas quando dezembro era o mês 10. Mês 10, aí sim, vamos ver aqui no calendário. Baseado nessa regra do calendário que vigorava por ocasião do nascimento de Cristo, em que o início do mês era em março, mas na primavera, hoje equivalente a dia 19, ou 20, ou no máximo 21, então o que nós chegamos à conclusão? Vejam só, montamos aqui um calendário baseado nessas regras do calendário romano antigo. Então essa coluna A é o calendário romano antigo. De maneira que o nascimento de Cristo ocorreu aqui dia 25 de dezembro. Então isso corresponde aqui a 294 dias do início do ano. 294 dias. Logo, com as regras depois do calendário juliano, modificando, redistribuindo os dias ao longo do mês, fez com que essa data fosse para 6 de janeiro. E há informações históricas que Jesus teria nascido em 6 de janeiro. Existem informações lá do 3º, 4º século de que Jesus teria nascido em 6 de janeiro. Isso porque, quando recalcula à luz do calendário juliano, então dá essa data 6 de janeiro. Mas no calendário ainda, nos cálculos da Roma Antiga, que Jesus nasceu, então foi no dia 25 de dezembro. Calendário Roma Antiga, 25 de dezembro, calendário juliano, 6 de janeiro. E hoje, atualmente, no calendário gregoriano, esse dia 6 de janeiro corresponde ao dia 16 de janeiro. Entenderam? Então, quando muitos estão falando do nascimento de Jesus, que não foi em dezembro, pode ter sido em setembro, outubro, mas estão analisando à luz do calendário atual. Mas não podemos fazer isso, porque temos que ter um ponto fixo. Qual foi o ponto fixo? O ponto fixo é a primavera, ou seja, o 1º de março, que começava o ano, ele equivalia ao dia 19 de março no calendário juliano, que é o início da primavera. E com a reforma do calendário gregoriano, de suprimir 10 dias do juliano, fez com que hoje o calendário, esse calendário bíblico, começasse o ano, então, dia 29 de março, que falamos do ano novo, 29 de março. Logo, pelo calendário atual, contando a partir da primavera, observe que
no calendário antigo, que Jesus nasceu, o 1º de março equivalia ao início da primavera, 19 de março hoje. Logo, quando chegou ao dia 25 de dezembro, foram decorridos aqui 294 dias ao longo do ano. Jesus nasceu 294 dias depois. E isso corresponde que no ano 4 a.C., esse aqui é o ano 4, corresponde ao ano AM 3.967, depois de Adão. Então observe que eu vou datar aqui agora o primeiro dia do ano aqui, 19 de março do ano 4 a.C. Quando eu dato aqui como primeiro dia 19, isso baseado no calendário atual, nós vamos aqui ver que 294 dias corresponde a 6 de janeiro, exatamente como está lá. E agora, se eu colocar aqui, baseado no calendário agora gregoriano, que o ano começou no dia 29 de março do ano 4, não mais dia 19, aí exatamente vai para, 294 dias vai para aqui, para dia 16 de janeiro. Esse é baseado no calendário atual, lembre-se disso. Lembremos outro detalhe importante para fixar isso, né? Jesus, aqui, Jesus foi batizado, conforme a profecia de Daniel, no dia da expiação, que é a base do calendário da profecia das 2.300 tardes de manhã, que Jesus voltaria dia 22 de outubro, que seria o dia 10, o dia da expiação. E esse dia também está ligado ao batismo, porque são os períodos que é calculado. Logo, na época de Jesus, isso correspondia aqui ao dia 10 do 7º mês. E o dia 10 do 7º mês, no calendário juliano, 24 de setembro. E hoje, no nosso calendário gregoriano, 4 de outubro. Então, se Jesus foi batizado no dia 7, ele tinha quase 30 anos. Então, faltava aí, para ele completar 30 anos, então 105 dias, que dá aí 3 meses e 15 dias, né? 3 meses e meio. Vejam só, 3 meses e meio, Jesus, então, antes do seu nascimento. Então, ele foi batizado com quase 30 anos, 3 meses e meio. Depois, ele faria 30 anos. E esses 30 anos, ele corresponde ao calendário juliano, lembre-se. Então, pelo calendário atual, não tem como dizer que Jesus nasceu entre setembro e outubro, porque o ponto fixo é a primavera. Jesus nasceu baseado a partir da primavera. Então, baseado hoje na primavera nossa hoje, pelo calendário bíblico, Jesus nasceu então dia 16 de janeiro. Embora hoje comemore, né, exatamente, existe comemoração do Dia dos Reis no dia 6 de janeiro, quando se atribui que os reis magos foram visitar Jesus. E se isso é verdade, então foi na época do calendário, né, baseado no calendário juliano, foi no mesmo dia que Jesus nasceu, baseado no calendário juliano, 6 de janeiro. Logo, a conclusão final que vamos chegar é o seguinte: como Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano 4 a.C., corresponde ao ano aí 3.967, quando chegar o dia 16 de janeiro de 2028, que ainda vai ser o ano 5.997, uma vez que a gente considera o ano aqui a partir da primavera, então mesmo estando em janeiro de 2028, mas está correspondendo ainda ao ano 5.997, ou seja, como se fosse continuação do ano 2027. Então vai fazer 2030 anos do nascimento de Cristo, no dia 16 de janeiro de 2028. Porque não estamos pegando a data específica, 25 de dezembro, mas estamos pegando exatamente o tempo, o ano completo solar de ponta a ponta. Então, no dia 16 de janeiro desse ano agora, de 2026, vai fazer então 2028 anos, mas no dia 16 de janeiro de 2028, 2030 anos. Daqui para lá, quem sabe, isso pode ser confirmado, Deus dará algum sinal. Mas essa é a conclusão que chegamos, né, baseado na cronologia de que hoje, né, pelo calendário gregoriano, a data do Natal hoje corresponde a 16 de janeiro. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, conforme as informações estão aí na descrição.